Agora, vocês viram o auxiliar do Vasco entrando na canela do Santos? Vocês viram ou não? Falou que o Santos é o pior time do Campeonato Brasileiro. Falou que o Santos foi o pior time do Campeonato Brasileiro. Ele é o Emiliano Dias, ele é filho do Ramon Dias, é auxiliar do Ramon Dias, e ele ficou puto com aquele jogo Santos e Vasco, que o Soteldo pisou na bola, e disse que o Marcelo, o treinador do Santos? Marcelo Fernandes. Que o Marcelo Fernandes também teve uma postura ruim, e ele soltou o verbo. Ele disse o seguinte: foi um jogo totalmente atípico. Pra mim, o Santos é o pior time do Brasil. E perdemos por 3-1. Na verdade, foi 4. Subiram na bola, lá fizeram miséria lá no Vasco. Foi que o Soteldo subiu na bola. Os do Vasco subiram na bola pra comemorar. Ah, sim. Aí ele falou, não só o Soteldo, mas o treinador deles, que é o Marcelo Fernandes, as coisas que me falou. Pra falar do Ramon, é um cara que sempre treinou na terceira divisão ou nas divisões inferiores. Foi uma falta de respeito total. Ou seja, ele diz que o Marcelo Fernandes desrespeitou o pai dele e fala que o Marcelo Fernandes foi um cara que sempre treinou times de terceira divisão ou divisões inferiores. Ele tem que ter Libertadores, Copa da Ásia, Mundial, para falar do meu pai. Tem que ter respeito. Soteldo não ganhou nada. Falta de respeito total. Tem que ter memória, tem que ter respeito pelas pessoas que ganharam títulos. Não por mim, que sou um simples auxiliar, mas tem uma trajetória maior do que o treinador deles. Ele vai treinar na segunda divisão. É o que ele merece. Olha quanta porrada que o Emiliano Dias deu no Marcelo Fernandes nessa declaração. Sim, eles ficaram bravos com aquele negócio do sonho. Não, mas parece que o Marcelo Fernandes também desrespeitou o pai dele, né, que é o Ramon Dias. Mas é o que eu falo, pra mim dentro do campo não tem currículo não. O Marcelo é pra mim dentro do campo eu vou matar, eu vou chegar duro na mãe, se precisar. O Marcelo Fernandes não tem esse perfil. Lógico que falou alguma coisa. Lógico. Você falou isso, você falou aquilo e tal, não sei o quê, mas eu também concordo, a bola morre lá. Mas também não tenho nada contra esse tipo de coisa, não. Falou, tô aqui de volta, um sobe na bola, outro sobe também. Eu acho isso bem legal, acho divertido. Acho bem divertido mesmo, acho legal. Tá tudo certo, 0-0. Não, e outra que ele fala, pra falar do meu pai tem que ter história. Dentro do campo os dois são iguais, amigo. Claro. Né? Dentro do campo pode ser Filipão, Abel Ferreira, Zagallo, Tite. E às vezes o outro treinador tem que defender o dele. E às vezes o cara comete algumas gafes, como o Gabigol, que quis levantar o calção da Libertadores pro Marcelo. Aí ele olhou em tempo e deu uma risadinha e desistiu, né? Todas essas coisas. Agora o Marcelo já pode meter uma tatuagem da Libertadores também. Também, exatamente. Além das Champions, né? Por isso que eu acho que Leila versus Textor é ainda muito mais divertido. Porque aí realmente... Porque veja, Emiliano Dias versus o Marcelo é assim, preliminar de show. Então veio o Paul McCartney aí e tal. Aí você coloca esquenta. Aí isso aí esquenta. Que realmente é legal mesmo, o Leila versus Textor. Paul McCartney. Esse é o meu ponto fraco, pô. Não fala. Eu vou lá amanhã, então, eu vou da história do... Não. Lembra da história do ingresso caro e tal, não sei o quê? Então, pedi financiamento em 3 bancos, não me deram. Eu queria ir ver o show. Você vai, Pois já ganhei o ingresso. Me leva eu. Vai sobre. Aqui, o Soteldo e os jogadores do Santos, aquele dia ganharam de 4-1 do Vasco. E aí teve a provocação no campo, que faz parte. E os caras guardaram, né? Também faz parte, né? Eles guardaram e responderam na hora que deu certo pro Vasco, né? Se cai o Vasco e não cai o Santos, não ia... Fica quieto, engolia, né? Então caiu o Santos e salvou o Vasco. Santos que, aliás, o Abel, ele fala com razão, não só ele, né? De muita viagem, muito jogo,
Quem não vai viajar no que vem é o Santos, né? O Santos, ele... Vai viajar. Não vai, porque ele não vai jogar a Copa do Brasil, não vai jogar Sul-Americana. Ele joga só o Paulista e a Série B. Mas o Paulista, ele joga só no estado de São Paulo, obviamente. Série B, temos 7 times paulistas. O Santos e mais 6. O Santos vai jogar 19 jogos como mandante, 6 como visitante no estado de São Paulo. Então, de 38 rodadas, 25 o Santos jogará no estado de São Paulo. Só terá 13 viagens ao longo do ano. Tá vendo como sempre há alguma coisa boa nessa história? Fizeram aquela palhaçada de novo. Agora tem que zoar, né? O Santos tem que ser zoado. O Soteldo virou meme. É do jogo. Eu defendi o Soteldo quando ele pisou na bola. Pra mim tem que fazer mesmo. Só que tem que ser zoado também quando faz parte do jogo. Tá 0-0. Ué, mandaram um monte de vezes aquela palhaçada lá do Larry B com Série B, né? Eles já tinham mandado pro Corinthians, já tinham mandado... Ué, faz parte da brincadeira, velho. Isso aí faz parte do futebol. Acho isso muito positivo pro futebol. De verdade, acho mesmo. A zoeira do Soteldo e a zoeira do Vasco de volta. Agora o Ramon Dias, ele é um cara, foi um jogador maravilhoso, extraordinário. Como treinador, ele tem essa fama lá na Argentina de salvar times com dificuldades e tal. E o Ramon, quando jogador, você fica mais velho, você muda, mas ele era briguento. E ele foi campeão do mundo em 78 junto com o Maradona. E eles eram amicíssimos. Depois ele brigou com o Maradona. Quando ele brigou com o Maradona, a vida dele na seleção da Argentina ficou um pouquinho mais difícil, né? Então ele tinha arrumado, teve muita dificuldade. Depois, Copa de 86, eu acho que ele nem foi por causa disso. Em 82 ele entrava eventualmente, fez aquele gol contra o Brasil naquele jogo de Barcelona. Mas ele teve muita dificuldade de ir para a seleção por causa disso. Igual o Redondo, né? Jogar pra caramba, arrumou uma confusão com... Ele não quis ir por causa de escola e o Maradona falou, não vai jogar mais na seleção. E também um jogador extraordinário também ficou limitado por causa disso. O Ramon Dias teve um ano bom, né? Ramon Dias teve um ano bom, salvou o Vasco. Maravilhoso, né? Sim. Chegou na final do Mundial, aquela palhaçada, aquela vergonha do Flamengo. Começa o ano ganhando do Flamengo pelo Al Hilal, né? E vai pra final contra o Real Madrid. Fez 3 gols na final contra o Real Madrid. Cara, que jogou o Libertadores. Levou 5. Ganhou pelo River Plate. Então, teve um ano bom o Ramon Dias, que teve uma passagem no Botafogo aqui, pouca gente lembra, no ano que o Botafogo caiu. Só que ele ficou 5 jogos, ele nem dirigiu o time, que ele chegou, ele tinha que fazer uma cirurgia. O Emiliano, que é o filho dele, dirigiu o time por 5 jogos e o Ramon Dias foi mandado embora sem nem estrear no Botafogo, né? Foram 5 jogos com o filho dele. Era o Textor? Não era. Foi no rebaixamento do Botafogo. Foi no final de 2020, aquele campeonato de 20 que invadiu 21. Ele teve uma passagem rápida lá, mas ele nem chegou a estrear na beira do campo. Aí você tem o Ramon Dias, como disse o Bruno, que ele já vira ídolo no Vasco. Ídolo. Se ele tirou o Flamengo do Mundial de Clubes, né? Aquela vergonha que foi, aquela falta de vergonha na cara do Flamengo, perdendo pro Al Hilal com o tal do Santos. Como sempre, o Santos, quando a bola vai no alto, ele ajoelha. Eu não entendo o goleiro, que o cara chuta no alto, ele ajoelha. Mas tá bom, foi um dos gols que o Santos aceitou. Aí ele elimina o Flamengo Santos ou Rossi? Do Mundial de Clubes. Minha mãe. Botaria minha mãe. Pronto. Bota minha mãe. Minha mãe pode treinar um pouquinho no gol. Eu tava no jogo São Paulo e Flamengo. O Rossi não teve culpa no gol, mas ele teve umas 3 vezes ali. Ele sai do gol mal demais. Ele é desastrado. Teve uns 3 lances ali que o São Paulo, por muito pouco, não fez gol assim, porque ele tava mal. No gol. Não, mas ele tá mal desde que ele chegou. Ele tá mal desde que ele chegou, ele tá mal. Não foi um jogo muito emocionante, mas ele deu umas emoções ali. E aí o Ramon Dias, que venceu e tirou o Vasco, e vale a gente lembrar, o Vasco foi lanterna do Campeonato Brasileiro, e se eu não me engano, quando ele chega, o Vasco já era dado como rebaixado. 9 pontos. 9 pontos. Não, e o Vasco, ele tava muito longe de sair da zona do rebaixamento. 9 pontos, imagina. Não, 9 pontos. Não, ele tinha 9 pontos. Sim, mas qual era a distância dele para um time fora da zona? Era grande. Era mais ou menos isso, acho que eram uns 9 pontos. Era grande. Então o cara fez um baita trabalho. Eu acho que... Não permita que as preocupações financeiras o impeçam de perseguir seus sonhos. Te indico o e-book Riqueza em 30 dias.
o plano definitivo para seu sucesso financeiro e liberte-se das dívidas e do estresse financeiro. Clique no primeiro comentário fixado e adquira já o seu. O Vasco deve ter feito a pior campanha em primeiro turno até hoje entre aqueles que escaparam. Sim, provavelmente. Eu até vou pesquisar isso, mas eu acho que ninguém escapou até hoje com a pontuação que o Vasco fez no primeiro turno. O Vasco foi muito mal. E aí eu acho que Ramon Dias tem esse mérito. Aliás, o jogo contra o Palmeiras... Ele terminou com 45, não foi? O Vasco. 45, sim. 45, muito time já foi rebaixado. Teve time que já caiu com 46. Sim. E o Vasco escapou. O Fluminense, aquele ano lá que tiveram aquele caiu com 46. Era 46. Sim, depois. Ele fez 46. Depois fizeram aquele rolo lá com a Portuguesa. Com 46 tinha sido rebaixado. Pois o Vasco escapou com 45. O Vasco no segundo turno acho que fez mais de 30, né? Sim. Provavelmente. O Vasco jogou muito bem contra o Palmeiras aqui em São Paulo, aquele jogo que a arbitragem errou pra mim, gol legal do Paulinho, mas naquele dia eu falei, pô, e o Vasco já tinha feito uns 3, 4 jogos bons, falei, pô, esse time vai escapar com alguma facilidade. Fez uma janela boa, né? Fez uma janela boa. Fez uma janela boa. Verrete veio muito bom, veio metendo gol. Medel foi bem no Vasco já, veterano. O pai fez gol decisivo, não foi? Foi de falta ali. Decisivo. E os dois que fizeram o gol aí no Não, eu acho jogo que chegaram no meio do ano. Eu acho Paulinho que e quem fez Serginho. diferença mesmo foi Paulinho e Verrete. Sim. Né? Esses fizeram diferença. Talvez o Medel. Medel, sim. O Medel sim, com muita liderança. Agora, o Verrete e o Paulinho mudaram o Vasco, pô. Paulinho fez um dos gols aí contra o Bragantino. Foi o primeiro gol. Jogava na Arábia Saudita, né? O Vasco foi bem no mercado no meio do ano. Trocou o técnico e fez quase outro time. Vê que curioso que é isso, né? O Botafogo, ele fez mais ou menos o mercado onde o Vasco fez. Sim. Esses jogadores meio periféricos e tal. E o Botafogo, gente, esse cara do Botafogo tem que ser muito estudado mesmo. Ele não podia ter dado tão certo no primeiro turno, nem tão errado no segundo. É muito esquisito, isso é verdade. Olha a campanha, como é que o Botafogo fez aquela campanha no primeiro turno? Por quê? Todos os jogadores periféricos, não jogadores... Não, tem uma coisa que explica um pouco, mas não tudo. Que os outros times poupam muito quando tem Libertadores. Mas sim, Pilato, foi muito... Não, eu sei, mas explica um pouco. Um pouco, mas muito Que aí pouco. poupa Libertadores, Porque poupa pra Copa do Brasil. Você começa a olhar, Mas o que eu falei, o primeiro jogo aqui, quando o São Paulo perdeu do Botafogo, pô, como é que o São Paulo perde do Botafogo? São Paulo tomou gols 46. Mas e aí, pô, né, o comentário é esse, pô, como é que o São Paulo perde esse time do Botafogo? De repente começa a ganhar. Eu fui olhar o time e falei, nossa, o que tá acontecendo? Né? Não tinha nenhum jogo, nada, foi uma janela. E aí vira tudo jogador. Aí a gente falava assim, pô, foram bem, trouxeram jogador experiente, jogador forte, jogador experiente, rodado. E de repente, cara, é inexplicável. E aí, só lembrando, a janela do Botafogo muito parecida com essa que o Vasco fez na virada do turno e que fez com que ele se salvasse.